Imagina que você acorde um dia, faça o seu café, vá para o trabalho e, de repente, lá no meio do trânsito, você olha no espelho retrovisor e, bom, o rosto que te encara de volta parece o de um completo estranho. Nossa, sim. É aquele instante bem assustador em que a ilusão simplesmente cai por terra, né? Aquele momento de lucidez onde a mecânica toda do cotidiano perde completamente o sentido. Exato, é o cenário de teatro feito de papelão caindo. As cordas da marionete ficam visíveis e para quem está nos ouvindo agora, tipo, talvez no próprio caminho para o trabalho, essa sensação é aterradora. A nossa reação natural é correr de volta para o conforto do sono ilusório, ligar o rádio, sabe? Focar na próxima promoção e esquecer. Fingir que não viu nada, com certeza. Pois é, mas e se permanecer acordado nesse terrível estranhamento for, na verdade, o único caminho para a felicidade real? Hoje nós vamos promover um intercâmbio intelectual rigoroso sobre o mito de Sísifo, que é o clássico ensaio do filósofo Albert Camus. Um texto denso e fundamental para a gente pensar a condição humana. Sem dúvida. E a grande questão que nós vamos dissecar aqui em múltiplas perspectivas é a seguinte: a consciência do absurdo, que é esse choque, entre o nosso desejo por sentido e um universo que é totalmente silencioso e irracional, impede a nossa felicidade ou, de forma paradoxal, é o que a estimula de verdade? É uma pergunta pesada. Muito pesada. Eu sou da opinião de que abraçar esse absurdo é exatamente o que nos liberta das nossas piores ilusões. É o que, nos impulsiona a uma felicidade terrena, palpável e bem intensa. Certo. E eu, por outro lado, vou argumentar que a vida sob essa ótica do absurdo gera, na verdade, uma revolta exaustiva, sabe? Quase trágica. Na minha visão, isso impossibilita qualquer felicidade genuína e oferece pra gente apenas o que o próprio Camus chamou de uma alegria desesperada. É um mecanismo de sobrevivência, não de plenitude. Bom, então vamos direto ao coração da coisa. O meu ponto inicial aqui é o seguinte: o absurdo, longe de ser um beco sem saída depressivo, é o ponto de partida absoluto para a liberdade. Ok, liberdade. Como exatamente? Porque Camus explica, isso é crucial, que a esperança é, na verdade, a nossa maior prisão. E quando eu digo esperança, não estou falando daquele otimismo básico, sabe? O dia vai ser bom. Você fala de esperança cósmica, né? Isso. A esperança numa vida após a morte, ou de que um futuro distante vai magicamente resolver as nossas angústias existenciais. Para o Camus, a maioria dos pensadores, tipo Kierkegaard, quando se depara com o lado irracional do mundo, entra em pânico total. Eles dão o que ele chama de salto de fé. O famoso suicídio filosófico. Perfeitamente. Eles olham para o vazio e dizem: se o mundo não faz sentido, Deus deve existir para dar sentido a ele. Você, na prática, mata a sua razão para se confortar. É uma fuga intelectual clássica. Mas o homem absurdo que ele propõe recusa essa fuga. Ele olha para o vazio e não pisca. Ao abandonar essa esperança no amanhã, você é forçado a viver inteiramente no presente. Então a felicidade surge dessa lucidez extrema. Você começa a viver sem apelo, como a figura de Sísifo, que faz daquela rocha a sua própria casa, já que o castigo é eterno. Olha, a sua posição é muito poética e eu entendo de verdade o apelo dessa coragem crua. Mas eu venho de uma perspectiva profundamente contrastante aqui. O absurdo, na sua essência, não é uma festa de libertação. Você acha que não? De jeito nenhum. O próprio Camus define isso no texto como um exílio sem solução e um mal do espírito. Veja bem, o absurdo tira do ser humano a esperança de uma terra prometida, deixando a gente completamente nua diante de um mundo que é primitivo, que é hostil. Mas é aí que está a beleza da coisa. Pera, deixa eu concluir esse ponto. Você fala em felicidade, mas a obra descreve a condição humana sem ilusões como um estado de tensão perpétua. A recusa da esperança é um tormento constante. Não é, a receita para uma felicidade plena e tranquila. Mas a felicidade não precisa ser tranquila, né? Tudo bem, mas quando a obra fala de alegria desesperada, ela está descrevendo uma resiliência heróica, sim.
Mas renomear essa exaustão trágica como felicidade me parece mascarar a agonia que o próprio ensaio expõe. Sabe, se eu tô empurrando uma pedra pesada todos os dias, chamar meu suor e minha dor de alegria é um belo truque de palavras, mas não muda o fato de que os meus músculos estão rasgando. Eu entendo porque você pensa assim, mas deixa eu te dar uma perspectiva diferente. Você vê a perda da esperança como o início do desespero, mas o Camus reenquadra isso brilhantemente como disponibilidade. Disponibilidade? Como assim? Ele tem uma analogia poderosa no texto que explica exatamente o como e o porquê disso funcionar psicologicamente. Pensa no condenado à morte. Tá, faltam poucas horas para a execução dele. Certo, o cenário clássico dele. Isso. As portas da prisão se abrem numa certa madrugada. O que acontece com a mente desse cara? O futuro foi abolido. Ele não tem mais contas para pagar amanhã, ele não tem que se preocupar com a opinião do vizinho, não tem carreira. Ele só tem a morte. Sim, mas paradoxalmente, esse desinteresse absoluto por tudo que não seja a chama pura da vida, ali na frente dele, é extremamente libertador. Ele nota a textura da parede, sabe? O vento no rosto. É o princípio da única liberdade razoável. Mas peraí, essa é uma liberdade de curtíssimo prazo. É fácil achar a parede bonita quando você vai morrer em 20 minutos. Mas esse é o segredo da vida absurda. O homem absurdo não busca a qualidade mística ou eterna das experiências. Ele foca na quantidade de experiências lúcidas. O Camus usa aquela famosa epígrafe do Píndaro. Não aspires à vida imortal, mas esgota o campo do possível. Esgotar o campo do possível, claro. Isso, a ideia é: pare de tentar viver para sempre. Viva o máximo que puder agora. É por isso que ele exalta a figura do ator de teatro. O ator reina no que é perecível, sabe? Ele vive inúmeras vidas no palco, sabendo que a glória evapora quando as cortinas fecham. Focar no aqui e agora gera uma clareza fantástica. Me desculpa, mas eu simplesmente não engulo essa. Deixa eu te dizer o porquê. Diga. O grande problema de usar a analogia do condenado à morte ou de focar nessa quantidade de experiências é que existe um limite bem severo para esses estilos de vida na prática. O condenado vai morrer em 2 horas. Ele pode sentir o vento e achar lindo porque, bom, o fim é iminente. Mas a lucidez dele é real. É real. Mas e se esse condenado tiver que viver assim, nessa clareza hiperconsciente por 40 anos? Você menciona o ator e a epígrafe do Píndaro, mas o próprio Camus lembra a gente de que a glória do ator é a mais efêmera de todas. E ele também glorifica o arquétipo de Dom Juan, o sedutor em série, que vive a quantidade de paixões no presente. Sim, o exemplo perfeito da quantidade. Perfeito. Mas como Dom Juan termina na visão do próprio Camus? Ele acaba velho, numa cela de monastério espanhol, encarando nada absoluto. Mas encarando sem arrependimentos? Sem arrependimentos, talvez. Mas, nossa, totalmente exausto. A exigência de manter essa revolta consciente o tempo todo é esmagadora. Viver sem apelo, quer dizer, manter o nosso desejo de sentido batendo de frente com o silêncio do mundo o tempo inteiro, exige um esforço quase sobre-humano. Ninguém disse que era fácil. Sim, mas a vida absurda não é uma liberdade alegre. Na prática, ela se torna uma escravidão à própria rebeldia. O homem fica refém da recusa, exaurido pela necessidade de nunca piscar diante do vazio. Se você tentar aplicar isso na sua vida comum, no trânsito que você mencionou na introdução, manter essa lucidez 100% do tempo te destrói. Olha, eu concordaria com você se a teoria do Camus fosse só um exercício mental distante, sabe? Aquelas teorias acadêmicas bem frias, pensadas dentro de um gabinete. Mas essa tensão não existe num vácuo etéreo. E é aqui que o contexto geográfico e histórico da obra precisa entrar na nossa conversa, porque ele muda tudo. O contexto sempre importa, claro. Ele escreveu no prefácio de uma obra anterior, O Avesso e o Direito. Fui colocado no meio do caminho entre a miséria e o sol. Estamos falando da Argélia, do Mediterrâneo, do sol implacável, da fisicalidade, da água do mar. A filosofia do Camus é, antes de tudo, uma filosofia do corpo, né? Isso é verdade. O sol está absurdamente presente na obra dele. Exatamente. Quando o futuro desaparece, o que nos sustenta não é a força de vontade intelectual. É o peso da água salgada no corpo, o calor da luz na pele.
O absurdo purga a mente das abstrações e nos devolve à terra. Se você está no trânsito, a salvação não é racionalizar o trânsito, é abrir a janela, sabe, sentir o vento, ouvir a música. Essa percepção do mundo físico é a âncora que impede o homem absurdo de se exaurir. É bonito você cita entre a miséria e o sol, e eu acho isso perfeito. Mas repare numa coisa. Você está focando só no sol. Como assim? A gente precisa desesperadamente destacar o peso da palavra miséria nessa equação e do contexto histórico pesadíssimo em que o mito de Sísifo foi gestado. O Camus não era um garoto de praia de férias. Ele teve uma infância extremamente pobre lá em Argel. Ele veio do nada. Sim, o pai dele foi morto na Primeira Guerra Mundial, ele tinha 1 ano de idade. Mais tarde, ele contraiu tuberculose precocemente. Naquela época, isso significava, cuspir sangue e saber que a morte poderia vir literalmente na semana seguinte. Ele viveu a condição do condenado à morte no próprio corpo. O que torna a teoria dele ainda mais autêntica. Autêntica, claro, mas escuta, como se não bastasse, ele escreve grande parte dos ensaios absurdos enquanto a Segunda Guerra Mundial devastava a Europa. Ele foi redator-chefe do Combat, o jornal clandestino da resistência francesa contra os nazistas. O que só prova o nível absurdo de resiliência e aplicação prática da filosofia dele. Prova a resiliência dele, não tenho dúvida, mas também explica o tom sombrio da obra. A filosofia do absurdo nasce de um banho de sangue histórico e de um trauma pessoal. É uma reação de defesa. Quando o colapso dos valores é total e a Gestapo bate na sua porta, a vontade de esgotar o possível no presente imediato era a única resposta que restava. Mas isso não diminui a força do argumento. Diminui a universalidade dele. É uma filosofia de emergência. O que eu estou dizendo aos nossos ouvintes é que a gente não pode pegar uma postura psicológica que foi desenvolvida no abismo da guerra e da doença terminal e chamar isso de um modelo sustentável de felicidade para nossa rotina contemporânea. É um modo de sobrevivência espetacular, sem dúvida, mas não é felicidade real. Mas, veja, a genialidade do Camus e o motivo pelo qual nós estamos aqui décadas depois debatendo as ideias dele é justamente porque ele percebeu que essa postura de emergência é, na verdade, a condição humana universal. Universal. Com ou sem guerra. Sim. Para ele, a mortalidade é a nossa emergência constante. Com guerra ou sem guerra, todos nós recebemos, uma sentença de morte ao nascer. A tuberculose só deixou isso nítido para ele mais cedo. E é exatamente no clímax do livro que ele consolida como isso pode ser motivo de glória. Falando do próprio Sísifo, imagino. Sim, vamos olhar para o mito em si. O Sísifo é condenado pelos deuses a rolar a pedra até o cume da montanha. A pedra rola de volta para baixo e ele desce para buscá-la. Para todo o sempre. Um trabalho inútil e sem esperança. A definição do emprego alienante perfeito, né? O dia inteiro preenchendo planilhas e no dia seguinte, o sistema apaga tudo e você tem que recomeçar. Se você vive na esperança de que um dia a planilha vai estar pronta e você vai ser promovido, você sofre profundamente. Claro, a frustração é enorme. Mas o Camus foca no momento da descida do Sísifo. É ali, quando ele caminha de volta para a pedra, sabendo de toda a inutilidade do processo, ele é vitorioso, ele toma posse do seu destino, a dor e a labuta ainda estão lá, mas o Sísifo decide que a rocha é o mundo dele. Assumir o controle do próprio fardo aniquila o castigo dos deuses. Por isso a frase mais famosa do livro: a própria luta para chegar ao cume basta encher o coração de um homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. Esse é um argumento muito forte. Mas você já considerou a viabilidade emocional dessa imagem na prática? Como assim? Eu acho totalmente viável. Então vamos olhar mais de perto. Para fundamentar essa atitude do Sísifo, o Camus evoca outras grandes figuras da literatura, Ele traz o Édipo de Sófocles e o Kirillov do Dostoiévski. Sim, os grandes heróis absurdos. Mas olha o Édipo. Quando ele descobre que matou o pai e casou com a mãe, ele fura os próprios olhos. Ele está cego, banido, totalmente destruído. E mesmo assim, o Camus cita que o Édipo diz: apesar de tantas provas, julgo que está tudo bem. Ele também fala do Kirillov, que decide a cometer suicídio sem nenhum motivo aparente.
só para provar que tem o controle absoluto para se tornar um deus da própria vontade. O Kirillov é o extremo, claro. É um exemplo da vontade levada ao limite sem a esperança divina. Exatamente, é o limite. Mas veja o que esses exemplos revelam sobre a psicologia por trás do texto. Quando Sísifo desce a montanha e diz que está tudo bem, ou quando o cara da sua analogia acha ótimo recomeçar a planilha do zero, sejamos honestos, ele está fazendo isso por pura teimosia. Teimosia. Eu chamo de revolta consciente. É um desafio obstinado contra deuses silenciosos. Mas a rocha continua rolando, sabe? A punição continua lá. O músculo do ombro do Sísifo continua rasgando. Afirmar de forma, assim, absoluta que Sísifo é feliz me soa como uma imposição intelectual muito brilhante do autor. Ele pegou o desespero e sublimou. Chamar de felicidade o simples ato de não ceder, de dar um sorriso amarelo enquanto empurra a pedra, poxa, isso não altera a textura dolorosa da vida. Mas, espera aí, alterar a textura da dor nunca foi o objetivo do absurdo. Não, então qual é o ponto? O objetivo não é evitar a dor do músculo, é não ser esmagado por ela psicologicamente. Você disse que a punição continua existindo e eu discordo. A pedra ainda tá lá. A pedra tá lá, mas o castigo de Sísifo não é a pedra. É a inutilidade aliada à frustração da esperança. No momento em que o Sísifo para de ter saudade de uma vida diferente, no momento em que ele diz sim à pedra, a dor física continua assim, mas o castigo psicológico some. Sísifo não é escravo de uma esperança de aposentadoria futura. Ele possui aquele fragmento mineral de montanha, sabe? Ele é dono da própria pedra. Eu entendo a lógica. Eu entendo que a abolição total da esperança elimine a decepção futura. Se eu não espero nada, nada me frustra. Mas isso leva a gente a um nível de estoicismo congelante. Camus exige uma força que beira o inumano. Por que inumano? Porque no próprio livro ele critica Dostoiévski e critica Franz Kafka. Por que los critica? Porque em Os Irmãos Karamazov, o Dostoiévski explora o absurdo do sofrimento, mas no fim ele cede à esperança da imortalidade. O Kafka faz a mesma coisa nas obras dele. O Camus acusa os dois de darem aquele salto de fé. Sim, eles traíram o absurdo. Mas por que esses gênios deram esse salto? Porque a fragilidade orgânica e emocional do ser humano quase que exige isso, sabe? Nós, por natureza, projetamos significado. Extirpar a esperança com um bisturi intelectual e dizer para a humanidade apenas sorria enquanto empurra a pedra é construir um monumento impressionante ao orgulho humano. Mas olha, é um monumento onde faz muito frio. Faz frio, eu admito. Mas diferente das ilusões, que são quentinhas e sufocantes, o ar lá em cima é absolutamente respirável e limpo, né? A recusa que ele faz do Dostoiévski é crucial, porque para o Camus, o momento em que a esperança é introduzida, disfarçada de religião, é o momento exato em que o absurdo é destruído. Você perde a atenção. Perde a atenção. A vida absurda depende de dois termos: o ser humano perguntando e o universo respondendo com o silêncio. E sobre a questão do frio, não se esqueça da sensualidade da qual nós falamos. Lembra de O Estrangeiro, que ele publicou quase junto com o mito de Sísifo? O romance do Meursault. Isso! O Meursault toma banho de mar, sente o cheiro da terra, o calor na nuca. O absurdo nos devolve a beleza do mundo imediato. Não é um monumento frio de jeito nenhum. É a reivindicação apaixonada e totalmente carnal da única vida que a gente tem certeza de possuir. Olha, a sensualidade é inegável. Mas vamos olhar para o Meursault com cuidado. Ele vive puramente no presente. Sente o sol, sim, mas essa desconexão emocional total de qualquer significado maior leva ele a um abismo moral profundo. É um risco, claro. Ele comete um assassinato de forma quase apática, só por causa do calor do sol, e acaba na guilhotina. Quando o mundo é despido repentinamente de ilusões, o ser humano se sente tipo um estrangeiro no próprio planeta, como o título diz. O absurdo, em estado puro, desmonta a moral. Mas isso é só o começo do pensamento do Camus. Eu sei que a ética que ele tenta reconstruir depois é nobre. É baseada na constatação empírica de que, estamos todos no mesmo barco. Mas é uma solidariedade nascida numa prisão. É preferível se unir aos outros passageiros, óbvio, mas isso não anula o fato de que o barco está afundando rumo ao nada. O caso de Meursault é a ilustração bem crua do homem sem sentido, concordo. Mas o mito de Sísifo nos dá a evolução disso.
nos mostra o que fazer com essa ausência de regras divinas. Quando você retira o juiz supremo, as ações passam a ser julgadas por suas consequências humanas imediatas. Uma ética terrena. Exatamente. O absurdo não é um convite ao crime ou ao niilismo passivo. Ele purga a gente daquelas ilusões que, historicamente, só geraram guerras santas e inquisições em nome de futuros perfeitos. O absurdo ancora a verdadeira felicidade na aceitação da vida, do corpo e numa rebeldia bem responsável no presente. Bom, eu reconheço a grandeza desse esforço do Camus de coração. O absurdo oferece, sem a menor dúvida, a mais profunda honestidade intelectual diante desse universo que se cala. Essa recusa em não criar atalhos fáceis de espiritualidade é um testemunho de coragem impressionante. É uma lucidez muito forte. E este é o meu ponto final, eu sigo afirmando que chamar o enfrentamento contínuo dessa ausência de sentido de felicidade é esticar a definição da palavra até lá arrebentar. É exigir que o ser humano extraia a luz dos seus próprios desesperos. O desespero do Sísifo pode torná-lo um herói existencial, mas o desespero ainda consome a alma, sabe? Pouco a pouco, dia após dia. Bom, o que fica muito claro aqui para nós, e que acho que é um ponto de convergência indiscutível, é a força magnética de um mito de Sísifo. Sem sombra de dúvida. O Camus conseguiu captar com uma maestria gigante o drama de toda uma época traumatizada e, ao mesmo tempo, o dilema eterno de todos nós em busca de significado. É uma filosofia que é moldada de forma bem indissociável por dois extremos: o sol brilhante da infância na Argélia e as sombras sangrentas da Europa em guerra. Exatamente. Viva a própria tensão que o Camus exigiu que nós mantivéssemos dentro de nós. Com certeza. E acho que essa discordância que nós tivemos aqui ilustra perfeitamente por que esse livro nunca envelhece, né? A complexidade do mundo, o silêncio do universo e até mesmo as nossas rotinas diárias exigem que a gente analise múltiplas perspectivas. Verdade. A obra do Camus é vital exatamente porque ela nos impede de dormir tranquilamente agarrados àquelas verdades confortáveis.